Capítulo 39. Uma ambiciosa noite sem lua. Vikir visitou as masmorras abaixo da prefeitura. A cela quase vazia estava cheia do fedor de algo em decomposição. As prisões são inerentemente assustadoras, mas é ainda mais assustador vê-las tão escuras e vazias. Todos os guardas saíram do trabalho mais cedo. Excepcionalmente, todos eles sem uma única ligação. Os prisioneiros foram todos executados, perdoados ou transferidos, e a área está agora completamente vazia. Vikir dirigiu-se para uma das celas mais profundas. O mais sombrio e fétido. Solitária. A mais isolada das masmorras, com a única porta trancada com segurança. E nesta masmorra ficou o único prisioneiro que restou. Ele foi secretário do Barão Gambino, um importante ator na economia subterrânea. Uma mulher de cabelo louro esverdeado cortado curto, vestida com uniforme de prisioneira e algemas pesadas, estava agachada no canto da cela. Vikir puxou uma cadeira e sentou-se em frente às barras. O som das pernas de ferro da cadeira raspando no chão de pedra ecoou alto na prisão vazia. Seu nome é Sen Rose Cindy Wend. Isso está certo? Vikir perguntou, mas ela não respondeu. Em vez disso, ela olhou para o chão com olhos vazios. Por que você me manteve viva? A pergunta de Cindy Wend foi vazia. O show de horrores. E os cavaleiros Pitbull. Naquela noite, quando tudo que se movia estava morrendo, Cindy Wend cerrou os dentes e fugiu. Ela nunca poderia morrer assim. Mesmo que ela não morresse, seus pulsos e tornozelos seriam cortados. Ela tinha um trabalho a fazer e nunca poderia morrer num lugar como aquele e ser uma esbanjadora por causa disso. Quem entre os moribundos não era, ou pelo menos Cindy Wend pensava que era, muito mais desesperado e necessitado do que os outros. Mas os dentes do cão de briga diante dela estavam frios. Um dos cavaleiros Pitbull entrou na frente dela e foi uma sentença de morte. Ela cerrou os dentes quando a lâmina irregular afundou em sua garganta. Mas, terra! O som que a faca fez ao mergulhar em sua garganta foi um pouco inesperado. Isso porque a lâmina do cavaleiro Pitbull não conseguiu perfurar sua garganta. Vikir, o novo vice-magistrado. Ele segura um monte de correntes para bloquear a lâmina do cavaleiro Pitbull. O cavaleiro Pitbull pareceu muito surpreso por Vikir ter conseguido bloquear sua lâmina. Mas suas palavras seguintes foram breves. Esta mulher é uma exceção. Capitule-a viva sem machucar um único dedo. É assim que Cindy Wend está preso na masmorra desde então. Vikir olhou para ela em silêncio por um momento. Finalmente, ele perguntou: se você responder minhas perguntas com sinceridade, vou liberá-la daqui. Isso fez os ouvidos de Cindy Wend se animarem. Mas logo, Cindy Wend balançou a cabeça e murmurou para si mesma: já perdi a vontade de escapar na época em que estive presa aqui e não tenho motivos para fazê-lo agora. Goste ou não, as perguntas de Vikir já haviam começado. Você é a razão pela qual o Barão Gambino, que nada mais era do que um sodomita insignificante, conseguiu aumentar seu poder de forma tão dramática nos últimos anos. Eu pesquisei você e você tem um talento especial para ganhar dinheiro, e se esse talento tivesse florescido em um lugar diferente do submundo, você teria sido um excelente comerciante ou financista. Cindy Wend riu muito. Foi uma risada zombeteira que parecia dizer: para que serve tudo isso agora? Vikir olhou nos olhos dela e os manteve imóveis. Então ele falou com uma voz agradável: eu te asseguro. Responda a minha pergunta e eu deixo você sair daqui. Mas... Vikir parou de falar e inclinou a cabeça em direção às barras, fixando os olhos em Cindy Wend. A luz vermelha abrasadora perfurou suas retinas verdes. Se você não responder, você se arrependerá deste dia. Havia um poder estranho e desconhecido na voz que fazia o ouvinte sentir outro tipo de intimidação além do medo. Cindy Wend abriu a boca para falar, sem nem saber o que estava sentindo. Se for algo que eu possa responder, eu responderei. Bom, Vikir perguntou sem rodeios. Como isso parece para você? O que você quer dizer? Você acha que estou fazendo algo errado na aplicação da lei?
Cindy Wendy respondeu em tom indiferente. Quem se importa com a opinião de uma cadela criminosa como eu? Estou perguntando a uma cadela criminosa insignificante como você. Então vou arriscar e dizer: acho que você está fazendo errado. Com isso, Vikir assentiu. Por quê? A virtude é a principal virtude de um governante em todas as teorias da monarquia. Um Estado de direito forte pode funcionar até certo ponto no início, mas no longo prazo, bem. Virtude, o que é isso? É não entrar na carroça quando se está cansado, não cobrir a carroça quando se está com calor e não ter soldados armados em procissão. É sua virtude que quando um governante morre, todos os cidadãos choram, até as crianças se abstêm de cantar e até mesmo os gatilhos não zumbem. É uma grande mancha não ser virtuoso. Se for uma grande mancha, é uma grande mancha, pois você não viverá muito por causa dela. Você pode ter estabelecido Sua Majestade espancando canalhas baratos com a lei Trash Furum, mas no longo prazo, você matará e ferirá muitos plebeus, o que aumentará o ressentimento e a raiva. Você acha que eu deveria temer o ressentimento e a raiva das pessoas comuns? Os plebeus não vão gostar, mas os Baskervilles também não, e embora seja uma cidade oprimida, os cidadãos terão mais medo de você, o magistrado, do que dos Baskervilles. Isso é verdade. O mesmo acontecerá quando seu superior chegar, ou quando seu sucessor chegar, e a razão pela qual você mudou a lei é para afirmar sua autoridade e acelerar suas realizações, o que fará muitas facções nativas rangerem os dentes. Há muitos submundos em outras cidades também, e não acho que você terá muito tempo de vida, considerando os sentimentos deles. Então, o que você acha que eu deveria fazer? Você está tão precário quanto o orvalho agora. Se você deseja viver para ver outro dia, você deve renunciar ao cargo de magistrado adjunto, devolver todos os seus poderes à Casa Baskerville, devolver as bolas aqui para Hugo e a Casa Imperial e ir para um lugar adequado à sua idade, como Yazzie em as Montanhas Vermelhas e Negras, ou uma academia no centro do Império, e olhamos para o futuro. Mantenha-se o mais despercebido possível, esconda sua força e cultive seu aprendizado, e sugira aos seus superiores que você procure e promova talentos não descobertos, honre os idosos, cuide dos órfãos, elogie os imerecidos e honre os virtuosos. E o que vou ganhar fazendo isso? Sua mente estará tranquila, para começar, e nessa altura o patriarca da casa Baskerville terá assumido toda a culpa que você merece. E mesmo que ele tire seu crédito imediato, você só terá 15 anos. Não é idade suficiente para ter uma reputação que se espalhou pela eclíptica, mesmo que seja apenas uma farsa. Seguindo o prolixo conselho de Cindy Wendy, Vikir sorriu um sorriso raro. Seu conselho estava muito alinhado com os planos de Vikir para o futuro. Bom. Vikir assentiu. Ao mesmo tempo, o portão de ferro se abriu. Vikir arrancou o cadeado com a força de seu aperto e então removeu todas as restrições de Cindy Wendy. Como prometido, agora você está livre. Cindy Wendy ergueu a cabeça e olhou para o portão de ferro à sua frente. Então ela se virou para olhar para Vikir. Você está realmente me libertando? Eu sou. Eu mantenho minha palavra. Você vai se arrepender, não vai? Um toque de vida voltou aos olhos de Cindy Wendy. Vendo isso, Vikir sorriu ironicamente. Espero que sim. Cindy Wendy inclinou a cabeça. Finalmente, Vikir falou. Você disse algo legal para mim, então direi algo legal para você. Cindy Wendy se vira para sair da cela, mas para. De costas para ele, Vikir falou. Havia 7 famílias nativas famosas na cidade dos desfavorecidos. Os Montlangs, os Pierres, os Louisvilles, os Chanels, os Ferragamos, os Hermeses e os Pradas. Mas há alguns anos, o número deles era 8, não 7. Com isso, Vikir não deixou de sentir o leve arrepio que percorreu a espinha de Cindy Wendy. Originalmente, havia uma 8ª família chamada Família Messinadna, a mais rica das famílias mercantis. Mas eles foram destruídos durante a noite. Todos os seus membros foram tragicamente mortos. Você sabe por quê?
Eles roubaram o livro de espadas dos Baskervilles, e seu filho de 8 anos um dia afirmou ter aprendido a ser um bom espadachim. O patriarca da família Messinadinaro deu uma grande festa no aniversário de seu filho e pediu-lhe que demonstrasse suas novas habilidades com a espada. O quer? Sindhi-Wend ergueu a mão para interromper Vikir. Mas Vikir não se intimidou e continuou. Com todos reunidos, meu filho demonstrou sua esgrima, mas todos tiveram uma grande surpresa, pois o que ele demonstrou foi o estilo de esgrima Baskerville, que só é compartilhado em segredo entre os Baskervilles. Isso, pare. Os Baskervilles são terrivelmente protetores com a esgrima de sua família. Acreditando que um segredo militar ultra-secreto havia sido revelado, o patriarca de Baskerville soltou os cães, e daquele dia em diante, a casa Messinadinaro desapareceria. Pare com isso, seu bastardo! Sindhi-Wend gritou bruscamente. Mas Vikir não parou. Mas acontece que a casa Messinadinaro não era culpada. Foram os filhos das outras 7 casas que atraíram seu filho com a promessa de um bom livro de espadas, e atraíram um menino de Baskerville para pegá-lo deles e ensiná-lo ao filho da casa Messinadinaro, e a criança demonstrou isso. Na frente de um grupo de adultos para provar que era bom. Foi intencional. Mas houve um sobrevivente da família Messinadinaro, todos supostamente exterminados, uma garotinha de 1 ano de idade. Os 7 miseráveis conseguiram tirá-la daquele massacre. Sindhi-Wend cambaleou e depois encostou-se na parede. Seus olhos estavam vermelhos e injetados. Vikir terminou. Aquela garota teve que ser submetida a todos os tipos de torturas cruéis, baixas e vergonhosas só porque ela era inteligente e justa. E os detalhes dessas torturas, eu nem posso começar a te contar. Não quero ouvir mais nada. Adeus. Uma lágrima de sangue escorreu de um dos olhos de Sindhi-Wend. Ela se afastou da parede e cambaleou para fora. Então, eu te disse, se você não ouvir, você vai se arrepender deste dia pelo resto da vida. Vikir permaneceu no lugar, imóvel e continuou. Há uma sequência para esta história. Sindhi-Wend parou no meio do caminho. Vikir encolheu os ombros uma vez. E já passou bastante tempo e um novo vice-magistrado chegou à cidade. Ele trouxe todos os antigos inimigos da cidade e os puniu. E o gatilho para o evento foram os 7 patifes que levaram a casa Messinadinaro à ruína. Sindhi-Wend virou a cabeça para olhar Vikir. Vikir olhou-o diretamente nos olhos e falou. O novo magistrado torturou aqueles 7 pirralhos até a morte. Foi uma tortura tão horrível que um torturador que trabalhava no castelo há 30 anos vomitou o que acabará de comer. E enquanto morriam, os 7 desgraçados confessaram todos os pecados que cometeram, incluindo aqueles contra a casa Messinadinaro. Eles admitiram e pediram desculpas por todos os seus pecados. Então Sindhi-Wend gritou bruscamente. Desculpar-se? Como ousam pedir desculpas a alguém? Para o único sobrevivente da casa Messinadinaro. Para aquela garota. Para a garota que atualmente usa o pseudônimo de Senrose Sindhi-Wend, cujo nome verdadeiro é Messinadinaro Sen Sindhi-Wend. Ao ouvir isso, Sindhi-Wend cambaleou para trás com uma expressão atordoada no rosto. Ai credo! Ela vomitou o conteúdo do estômago. Sua visão girou. A escuridão da masmorra era escura como breu. O fedor podre que pairava na cela parecia estar ficando cada vez mais forte. Sindhi-Wend apoiou-se na parede com uma das mãos e segurou a testa com a outra. Ela cuspiu no chão e disse: Como posso acreditar em suas palavras? Como vou acreditar em você quando você diz que os pegou, torturou, chegou ao fundo da questão e recebeu um pedido de desculpas? Sindhi-Wend concorda. Não houve resposta de Vikir. Apenas rosnar. Vikir tirou o fogo da vara que tinha na mão e acendeu uma tocha. De repente, a cela da masmorra ficou bem iluminada. E então, os olhos de Sindhi-Wend se arregalaram em lágrimas. 7 cadáveres sem cabeças ficaram ajoelhados no canto da sala. Seus dedos estavam todos desgastados e o sangue que os escorria manchava o chão, as paredes e até o teto. A sala inteira estava manchada de vermelho de sangue. Após uma inspeção mais detalhada, a cor vermelho do chão,
Do teto e das paredes foi coberto repetidas vezes com inúmeras letras. Por favor, me perdoe pelo meu erro, eu mereço morrer. Imploro que não me toque tanto quanto a minha família. Messinadnaro, nós que destruímos o portão, por favor, perdoe-nos pelos nossos pecados. Sinceras desculpas a Cindy Wendy, nós é que pecamos contra o couro. Salve-me. Eu não quero morrer, eu não quero. Estou com medo. Cadáveres com cheiro de podre. E desculpas rabiscadas no chão, todos os 10 dedos desgastados desde quando estavam vivos. O sangue que compôs o pedido de desculpas manchou toda a sala de vermelho. Cindy Wendy estava no centro da sala vermelha, olhando para Vikir com uma expressão confusa. Então Vikir caminhou na frente dela. Mas a vingança da casa Messinadnaro está longe de terminar. Pois ainda resta uma família. O significado de Vikir era claro. Isso fez com que seu maior inimigo, a casa Baskerville, permanecesse. Vikir disse: a culpa é dos Baskervilles. Você merece isso. E fora isso, falo por todos os Baskervilles. As costas de Vikir se curvaram lentamente na frente de Cindy Wendy. Desculpa. E ao mesmo tempo, lágrimas caíram no cair dos olhos de Cindy Wendy e caíram no chão de pedra. Os dois se entreolharam por um tempo, imóveis. Então Cindy Wendy falou: já que você também é um Baskerville, por que você está me ajudando? Vikir não respondeu. E a perspicaz Cindy Wendy entendeu o significado de seu silêncio. A antipatia e o ódio por Baskerville estão dentro e fora, mas são a mesma coisa. Dessa forma, Vikir e Cindy Wendy entenderam bem. E então, Cindy Wendy saiu da prisão. Ela se virou para Vikir, que ainda estava lá dentro, e disse com uma voz estranhamente calma: não importa o que você faça na vida, garanta que você nunca fique sem dinheiro. Vikir tinha um novo patrocinador. E assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.